Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Eu gostaria que você fizesse uma oração agora, você mesmo. Não só aqui o pastor, mas você pudesse orar agora, dizer: Senhor, eu estou aqui nessa casa de oração. O Senhor tem um propósito para a minha vida. O Senhor tem algo para mim nessa manhã. Fala comigo. Vamos fazer isso, então, em nome do Senhor Jesus. Pode orar agora, então. Sim, Deus. Precisamos do Senhor, Pai. Sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não conseguimos, Pai, ministrar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Por isso, fala conosco e usa-nos para a Tua glória nesse momento. Que o Teu Espírito não só passeie em nosso meio, mas também atue em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 10, versículo 46, amados irmãos. Marcos capítulo 10, versículo 46, e nós vamos até o 52. Vou fazer a leitura aqui nessa tradução. Você pode acompanhar também na sua Bíblia. A palavra de Deus fala aqui. Depois foram para Jericó. Saindo de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era o Senhor Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Rabi, ou seja, mestre, eu quero ver. Disse o Senhor Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia o Senhor Jesus pelo caminho. Amém. Você pode sentar-se, queridos. Uma outra tradução diz: perdoados estão os seus pecados. Nessa manhã, a palavra de Deus ministrada ao meu coração durante esses dias sobre a voz. Fala comigo assim: a voz. A voz. Meus irmãos, a voz é uma identidade da pessoa. A sua voz é sua identidade. E ela se caracteriza pela comunicação, para a comunicação. Nós precisamos e dependemos disso. Mas ela expressa também a personalidade da pessoa. Você pode perceber isso na fala, quando se ouve a voz de uma pessoa. Também expressa os sentimentos de uma pessoa. E também ideias, relacionamentos. Isso é que a nossa voz produz. Não sei se você já algum dia parou e disse assim: Senhor, muito obrigado pela minha voz. Vamos falar juntos? Senhor, muito obrigado pela minha voz. Meus irmãos, nós sabemos que a nossa voz, ela tem poder quando ela está sendo ministrada pelo Espírito Santo. A sua voz, Deus te dá, e é simplesmente tudo o que você respira pela boca, pelo nariz, vai para o pulmão e volta, e isso vai fazer o som da sua voz. Mas não é uma questão só de som.
É uma questão como é que nós podemos diagnosticar, quer dizer, ter a interpretação da voz. Na verdade, a interpretação. Você vê uma pessoa e pergunta para ela, como você vai? Dependendo como ela diz, como ela fala, você sabe se essa pessoa está doente, se a pessoa está triste, se a pessoa está angustiada. E nós, como pastores, temos ido em alguns lugares, e logo que as pessoas percebem, e a primeira coisa que nós começamos a conversar, ontem mesmo, falando com uma pessoa que a gente estava conversando, primeiro ela falou que estava tudo bem. Depois ela disse, eu não estou bem. E aí, abriu o coração. Então, a sua voz tem uma importância que você talvez nunca pensou nisso. Tudo que nós temos na vida, tudo que fazemos, dependemos da nossa voz. Mas a voz vai expressar como está aqui dentro, como está aqui na minha alma, no meu coração. Lá no seu trabalho, você tem que ter uma voz de profissional, tem que ter técnicas, né? Você está na escola, na faculdade, na vida, do cotidiano, a tua voz vai se manifestar de várias maneiras. Então nós estamos olhando um pouquinho para entender. E quando uma pessoa está com raiva, então ela fala de uma forma que você percebe, essa pessoa está com raiva, essa pessoa está com ira. Então nessa manhã, meus irmãos, o objetivo dessa mensagem é para que você saia dessa casa de oração, louvando a Deus pelo um bem precioso que é a sua voz. Porque quando ela se cala, você não está mais aqui. Então, que a sua voz, que a minha voz, sejam vozes de bênção, vozes de palavras proféticas, vozes que dá palavras, orientações para os seus filhos, palavra que apesar de todas as circunstâncias da vida, mas, Senhor, eu declaro a bênção sobre essa ou aquela pessoa. Então, a sua boca, a sua voz, Deus fez isso, porque nós sabemos que o nosso Deus, a voz de Deus, é a voz de amor, de bondade, de compaixão, de misericórdia, e tudo, se você ler a palavra de Deus, e estamos lendo, tudo começou com a voz. Haja luz e houve luz. E depois, quando Deus forma o homem, Deus sopra o Espírito. E aí os homens, e nós, você, o ser humano, tem a vida. Amém? Então, a voz representa a vida. É a vida. Uma pessoa que está... Se uma pessoa não fala por uma questão de saúde ou coisa que for, mas ela tem a comunicação. Nós falamos muito pelas mãos, pela a forma de olhar, a forma de reagir diante das pessoas. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, eu pergunto, como nós temos usado a nossa voz? Muitas vezes, meus irmãos, é difícil, mas nós temos que ter a consciência de que a minha boca, a minha voz, é para ser instrumento de bênção na vida das pessoas. Aleluia! E outra, você, com a sua voz, com aquilo que você fala, o seu corpo sente. Se você começar só lamentar, só murmurações, é um problema, porque vai gerar doenças. Então, que Deus nos dê a graça, Deus nos ajude, através do seu Espírito Santo, a nós termos essas reações pela palavra de Deus, para poder prosseguir em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquei sabendo que os jovens aqui também trabalharam sobre a voz, né? Falaram alguma coisa, bênção. Então, nessa manhã, vamos sair dessa casa de oração, vamos sair com a nossa voz, abençoando vidas, abençoando pessoas, proclamando o Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus mesmo fala que as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Então nós precisamos sempre estar sensíveis num momento, nossas vidas, entendendo que o Senhor Jesus é Ele que proclama, Ele mesmo diz. E eu quero que você perceba nessa manhã, quando você fala e alguém ouve,
essa pessoa vai ter uma reação, boa ou não. Mas o Espírito Santo de Deus, quando ministra o meu coração e ministrou desde a minha conversão, tenho procurado ouvir essa voz maravilhosa. E nós temos essa condição de poder abençoar vidas em nome do Senhor Jesus. Vamos entrar na palavra agora. O cego de Jericó. Sabe, há muitos anos, naturalmente, quando éramos namorados, eu morava em Curitiba e ela em Santos. Uma vez por mês ou duas eu ia lá para ver a minha namorada. E um dia estamos lá, então, voltando à noite, voltava à noite, pegava ônibus, e o Penha está lá, e eu estou olhando para ele, e a pastora falou para mim, a jovem, falou assim, o que você está olhando com tanta dificuldade? Você não está enxergando, não? Eu falei, não, ali é o Penha, deve ser o que vai para Curitiba. Aí falou, não, é Curitiba, é mesmo, você não está enxergando. Isso me trouxe à memória, às vezes a pessoa acha que está vendo, pensa que está vendo, e não está vendo. Não está a plenitude. Meus irmãos, hoje eu enxergo até os fios de cabelo de vocês. Se alguém tem cabelo branco, se não tem. Por quê? Porque passei por uma cirurgia, cataratas, 2 olhos, estou enxergando tudo. Glória a Deus. Mas glória a Deus. Mas voltando à história, claro, cheguei em Curitiba, fui no oculista e disse, você está com miopia já alta. Que Deus nos ajude. Tem muitas vezes pessoas, meus irmãos, que pensam que estão enxergando e não estão. Mas o cego aqui de Jericó, ele está ali sentado à beira do caminho, buscando ajuda, buscando recursos para a sobrevivência. E todos nós buscamos ajuda, lutamos pela vida, pela sobrevivência. Mas a palavra diz que ele estava ouvindo, e o Senhor Jesus já estava praticamente terminando de passar por Jericó. Mas ele entendeu que o mestre, o nazareno, porque ele cresceu, desenvolveu lá em Nazaré, está passando. E esse homem tem uma atitude extraordinária. E ele vai então fazer o que nós precisamos fazer também. Ele fala a Bíblia que ele clamou a Deus, clamou ao Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. E eu fiquei muito pensando, já preguei algumas vezes sobre isso, mas olhando então para a questão da voz, veja que primeiro ele teve que vencer dentro dele, mas ele tinha um conhecimento do Senhor Jesus. Sabia que ele era, por causa dos milagres já estava acontecendo, porque o Senhor Jesus está passando agora por Jericó e está indo para Jerusalém. Logo em seguida, depois, o Senhor Jesus iria à cruz, iria morrer por mim e por você. E graças a Deus que ressuscitou, está vivo. E hoje nós temos uma lembrança aqui de uma vitória que foi conquistada lá na cruz do Calvário. Então, entenda isso. E esse cego, ele tem um conhecimento, e eu digo assim, muitos crentes têm conhecimento, mas não estão enxergando totalmente. E qual é a nossa reação? Porque muitas coisas nós não estamos enxergando, muitas situações não estamos percebendo, não temos a noção. E precisamos então desse momento de clamar ao Senhor, Senhor, ajuda-me a perceber, a ver isso. Qual o propósito do Senhor nessa situação? E esse cego clama, tem misericórdia de mim. Então eu digo que a primeira vitória desse cego, pela sua voz, é sobre ele mesmo, porque ele tinha que vencer agora o segundo passo, que era aquela multidão. Pensa, essa multidão está fazendo um maior barulho também, não é só essa questão do cego ter que enfrentar sozinho a vida, ninguém pode sozinho, mas a sua voz, interessante que a voz daquele cego vai chegar até o Senhor Jesus, ele vai fazer tudo o que pode para enxergar. Então na primeira situação, nós precisamos vencer a nós mesmos, dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia, Senhor Jesus, das situações. E misericórdia nós recebemos, mas não merecemos. Mas Deus é Deus de misericórdia, você pode dizer amém, e glória a Deus por isso, porque nós somos abençoados pelas misericórdias de Deus, cada dia, todo dia se renova essa misericórdia. Então, a primeira coisa que nós entendemos, o cego venceu, mas ainda agora tem os obstáculos, e todos nós passamos por isso. Quais os obstáculos? A multidão.
Então as vozes da multidão interferem de uma maneira em todos nós, meus irmãos. Todo dia você tem tantas vozes para interferir na sua fé, na sua confiança em Deus, e que Deus nos ajude aqui nessa manhã a entender que, Senhor, que a minha fé seja, apesar de tudo, que a minha fé chegue até o Senhor. A minha voz de amor, minha voz da alma, da oração, chegue ao meu Deus. Eu preciso do Senhor, nós precisamos do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus estava passando. Eu digo para você, o Senhor Jesus está passando. O Senhor Jesus está passando. Os tempos mostram, as profecias mostram que tudo já está acontecendo. E muita gente não percebe, ou porque não quer, ou porque o coração, eu digo assim, uma vez fui evangelizar um hippie, e aí ele falou assim para mim, essa paz que você está falando eu não tenho, mas o que é? Aí ele falou assim, será que Deus não poderia fazer uma pedra tão grande que ele não carregasse? Eu falei, não, já está feita essa pedra, é teu coração. O coração do ser humano, ou seja, a nossa natureza, quando ela endurece, é só mesmo pela misericórdia de Deus para Ele fazer a pessoa ser quebrantada e entender. Então esse cego tem que vencer a si mesmo, tem que vencer esses obstáculos, mesmo as pessoas repreendendo que se calasse, é assim mesmo. Lá no seu trabalho, onde quer que você esteja, que eu leio a palavra, não fala isso aí, que você está crente, você está fanático, e começa a expressar para você, procurando calar a sua fé, calar a sua voz, mas em nome do Senhor Jesus, que a sua voz, que a nossa voz, seja voz de esperança, voz de salvação, voz da graça, da bondade de Deus, em nome do Senhor Jesus. Não cale-se diante da realidade, mas clame ao Senhor Jesus, e ele vence então esse segundo obstáculo, a tal ponto que o Senhor Jesus ouviu, e mandou chamar. Ele vai dizer assim, muitos repreendiam, o Senhor Jesus parou, diz a palavra, nessa tradução, ele parou. Eu digo para você, toda vez que nós entramos e que você busca o Senhor, clamando ao Senhor, entendendo que nós somos necessitados da graça de Deus e oramos ao Senhor Jesus, pode ter certeza que os céus param, porque o Senhor Jesus nos ama. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz de glorificação, sua voz de gratidão, dizer, Senhor, eu agradeço pelo que o Senhor já fez, pela minha vida, pela salvação, pela redenção. Deus, eu agradeço. Deus quer ouvir a sua voz, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. A sua voz supera o inimigo, supera a força dos inimigos, supera o diabo, supera todos os poderes da treva, porque Deus é que te dá a graça, Deus é que te deu a voz para você clamar, e glorificar a Deus e mostrar que a sua fé está além do que você vê, mas está diante de Deus pela sua palavra, em nome de Jesus. O Senhor Jesus está passando, não perca a oportunidade, inclusive nesse momento, o Espírito Santo está passando. Então esse homem chega, e aí agora, o Senhor Jesus chama, eles vão buscá-lo, e a primeira coisa que vão dizer para ele, tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo, levanta-te, ele te chama. Digo para você nessa manhã, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê ânimo, levanta-te, o Senhor quer te abençoar muito mais do que você pensa. Digo isso para você que está pela internet também, o Senhor está te chamando em nome de Jesus. E aí a reação desse homem é uma reação de fé, porque então até agora ele está usando a sua voz para vencer a si mesmo, a sua voz para vencer a multidão, vencer todas aquelas situações complicadas, que chega até o Senhor Jesus, mas agora ele tem a sua voz de fé, porque a palavra vai dizer assim, que quando o Senhor Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Diga para mim, Senhor, eu quero ver a minha vida cheia da tua graça, do teu Espírito. Eu quero ver a minha família abençoada. Eu quero ver a minha igreja sendo instrumento, sendo um farol de proclamação
do teu palavra, teu evangelho. Eu quero ver. O que você quer ver? Esse cego mostra a sua fé, Senhor. Eu quero ver. Muitas vezes nós temos perguntas pelo Espírito Santo. O que você quer? E nessa manhã eu gostaria que você assumisse muito essa condição. Eu quero ver. E Deus, o Senhor Jesus vai dizer, vai, a tua fé te salvou. Em outra tradução, os teus pecados estão perdoados. Porque se tem algo, meus irmãos, que nós precisamos, acima de tudo, de qualquer outro tipo de bênção, todas as bênçãos são necessárias para a sobrevivência, para a comunhão, para os relacionamentos, mas algo que nós precisamos sempre e cada dia, chegar no altar do Senhor e dizer, Senhor, hoje eu fiz algo, falei algo que não deveria, a minha boca não foi usada como deveria, Deus, a minha voz hoje falou algo que não podia, não devia, ouvi e falei, perdão dos meus pecados, renova-me pela tua graça e tua bondade. Então, meus irmãos, essa é uma atitude, e esse cego teve. Acho interessante quando ele lança fora a capa. Sabe, a capa pode ser comparada com várias coisas. Quer dizer, se eu estou precisando, se eu quero realmente um relacionamento, se eu quero ver muito mais, como nós já cantamos aqui, eu preciso tirar essa capa. Capa pode significar tanta coisa, que está não só protegendo, mas dando também uma aparência. Aparência. Nós vivemos um tempo de aparência, meus irmãos. Que Deus nos ajude a tirar a capa, aquelas capas que capa da justificativa, muita justificativa. Pessoas dão explicações, tentam explicar coisas que nós sabemos que não é verdade. Mas eu creio dessa forma, a minha fé é assim, eu creio desse jeito. E também é assim, né? Toda a igreja, todos aqueles que levam a Deus. Mas não, é só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus. E um dia ele ouviu a sua voz, um dia ele ouviu a minha voz de confissão, e todo dia me ouve, e estou aqui para proclamar o nome do Senhor Jesus. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, que a nossa voz seja a voz de fé, de confiança, e uma voz que proclama essa salvação, uma voz de esperança para as pessoas, que a nossa voz seja algo que agrade o coração de Deus. E eu quero então, indo olhando para isso aqui, quando o Senhor Jesus diz, vai, o Senhor está dando uma missão, vai. Quantos aqui já creem? Eu sou salvo pela graça e bondade do Senhor Jesus. Quantos creem na salvação em Cristo Jesus? Se nós somos salvos, nós precisamos ir. Ele disse, vai, a tua fé te salvou. Tendo essa experiência de salvação, nós podemos prosseguir em nome de Jesus. Então eu quero concluir dizendo isso. Primeiro, que a minha voz, a sua voz, seja uma voz de oração. Amém? Seja uma voz de oração. Sabe, às vezes estamos em alguns lugares, e fora que não é aqui no templo, fora, e as pessoas vêm e falam assim, eu precisaria de oração, por causa que fulano e tal está com câncer, e nós já dizemos na hora assim, Senhor Jesus, qual é o assunto? Na hora, já ora. Senhor Jesus, em teu nome, Pai, vai de encontro a essa vida. Essa pessoa seja abençoada. E assim, de olhos abertos, como se estivesse conversando com vocês. Faça assim, ore. Então que a minha voz que clama, seja uma voz de oração, a minha voz de fé que vence os obstáculos, e a minha voz de fé que recebe os milagres e volta para dar glória a Deus. Meus irmãos, você tem recebido bênçãos, muitas bênçãos. Se você olhar o teu histórico, você vai ver quantas vezes Deus te respondeu. Então, uma voz de gratidão. Posso ouvir um amém? Voz de gratidão. Às vezes você não conquista alguma coisa, depois passa um tempo, já esquece. Não esqueça daquilo que Deus tem feito. E aplicação. Primeiro, nunca perca a oportunidade de ter um encontro com Deus. Cada dia. Amém? Nunca perca a oportunidade de ter um encontro com Deus. Segundo, nunca perca a oportunidade de ter um encontro com Deus diante dos obstáculos. Às vezes a pessoa está passando por aquela situação, já começa a reclamar, já começa a
falar coisa, começa, sabe, fica numa situação que parece a carne começa a tomar conta. Então, diante do obstáculo, ó Senhor, eu declaro, tem misericórdia de mim, declaro a Tua palavra, declaro pela fé que o Senhor está no controle dessa situação, em nome do Senhor Jesus. Então, nunca perca a oportunidade de ter um encontro com Deus, nunca perca a oportunidade, diante dos obstáculos, de clamar a Deus, e nunca perca a oportunidade, diante das coisas temporais. Amém? Porque as coisas temporais, você já está falando a palavra, é temporal, vai passar. Mas as coisas celestiais, ou as coisas de Deus, permanecem para sempre. Que o Senhor ministre a minha e a sua vida. Guarda bem, a sua voz tem poder, se o Espírito Santo estiver em você. Se a palavra de Deus estiver na sua vida, você vai ser usado em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Fica em pé, meus irmãos. Quero orar aqui também, pensando nas pessoas que estão ouvindo depois pela internet. Que o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Usa a sua voz para orar a Deus, para confessar o Senhor e declarar Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Se você está doente, usa a sua voz, clama a Deus e Ele vai te dar a cura e a restauração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode levantar sua mão comigo e vamos declarar isso. Pai, em nome do Senhor Jesus, graças te damos, porque o Senhor soprou, Pai, o seu sopro de vida nas nossas vidas, nossa voz que estamos aqui nessa manhã, aonde vamos nós usamos a voz, aonde estamos usamos a voz, Deus, mas em nome do Senhor Jesus, nós reconhecemos que somos necessitados da Tua ajuda, da Tua graça, necessitados de sabedoria, para poder, Senhor Jesus, ser usados para a glória do Teu nome. Assim nós oramos nessa manhã, e Pai, receba a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém, amém.